Olá, obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa com o IBG na sua casa. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, convido você a se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito. Ou, se você assiste aí pelo Facebook, também pedimos, comente aí, dá um curtir. No Facebook, no YouTube também, dá um ok lá. Coloque seus comentários, coloque aquilo que você gostaria de estar ouvindo aqui com temas na nossa IBG na sua casa. Lembrando, IBG na sua casa tem aí o objetivo de trazer estudos bíblicos, estudos temáticos, teológicos, e a gente está estudando aí já, se não me engano, já o 8º estudo sobre a teologia da igreja. Estamos, na verdade, caminhando para o final dessa série de estudo. Caso você está assistindo pela primeira vez, eu convido você aí no YouTube e no nosso playlist, e tem todos os nossos estudos ali. Vai lá e ouça a todos, com certeza vai abençoar muito, mas muito mesmo, a sua vida. O IBG na sua casa está aí de cara nova, né? Convido, estou sentando aí junto com você no sofá, e eu quero convidar você a continuar estudando e aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Como sempre, antes de iniciar o estudo, e um estudo hoje bem interessante, bem polêmico para alguns, mas de fundamental excelência para a igreja, que são os dons espirituais. Mas antes de adentrarmos o estudo, eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra, podermos estudá-la, e o melhor do que estudá-la é praticar a Tua palavra. Por isso, Senhor, peço a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor possa, nesse momento, abençoar esse querido e essa querida que nos ouve, que a Tua palavra possa encontrar espaço no coração desse querido, dessa querida, e fazer uma transformação, ó Pai querido, para que o Teu nome seja glorificado. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Como disse, vamos falar hoje sobre igreja e os dons espirituais. Disse que é um assunto polêmico, pois, infelizmente, há alguns cristãos que não acreditam em dons espirituais. Outros dizem que nem todos têm dons espirituais. Mas eu já digo para você, querido, querida do Senhor, que todos aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor de sua vida, têm sim um dom, pelo menos um dom espiritual. Você tem. E a gente vai descobrir hoje quais são esses dons. E quem sabe aí você possa estar usando esses dons para glorificar o nome de Jesus. Precisamos fazer uma diferenciação entre dom e talento. O dom, né? O dom é essa capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá aos membros da igreja. As pessoas do corpo de Cristo, da igreja como corpo de Cristo. Tá? Encontramos esses dons na Bíblia. Já o talento é uma habilidade que nós desenvolvemos durante a nossa vida, e no trabalho, na profissão que tenho, a gente vai desenvolvendo essa habilidade e podemos usá-lo para abençoar também a igreja, mas nem todo talento é um dom. Vem à mente agora um exemplo de alguns anos atrás, conversando com um colega pastor, e a gente falando sobre essa questão dos dons, dos talentos, e ele disse que havia convidado um gerente de um banco de nome na cidade, e ele também, um homem muito capacitado na área dele, muito talentoso, para ser o tesoureiro da igreja, para cuidar ali da parte administrativa da igreja. E ele pensou, bem, ele entende, né, de finanças, ele entende de toda essa questão financeira, administrativa, então ele vai ser
um excelente tesoureiro e administrador da igreja. E ele contando que em um ano, aquele irmão, na tesouraria da igreja, ele quase quebrou a igreja. E aí ele descobriu o seguinte, que os talentos que nós temos lá fora, fora da igreja, no nosso dia a dia, não são os dons que Deus dá. Os talentos, às vezes eu posso ser muito talentoso numa determinada área, mas não conseguir exercer esse mesmo talento como um dom dentro da igreja. Existem, por exemplo, professores que na sua forma da sala de aula, né, na sala de aula, são excelentes professores. Ensinam e os alunos ficam maravilhados. E às vezes a igreja convida esse irmão para ser professor de uma classe ou de determinada área da igreja, e ele é uma lástima, porque ele não tem o domínio de explicar, de repente, conteúdos bíblicos, ele não tem um domínio de ser esse professor dentro da igreja. Ele tem um talento que é ser professor. E dentro da igreja ele não consegue desenvolver. Mas, de repente, esse professor, que é muito bom lá na escola, na faculdade, na igreja é um músico exemplar, canta muito bem no ministério de louvor, por exemplo, ou de repente na questão da informática, ele é um excelente programador, ele consegue fazer transmissões, enfim, dentro da igreja ele tem um dom diferente daquele talento que ele tem no dia a dia. Então, fazendo essa diferença, para a gente poder entender bem isso, porque são diferentes talentos e dons, os talentos podem ser usados na igreja, lógico que podem, né? Só que os dons são dados pelo Espírito Santo. Talento a gente vai desenvolvendo com o passar dos nossos anos, da nossa vida. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente encontra ali vários dons, tá? E essa palavra dom, ela vem de duas palavras gregas, que uma é dória, que significa dom, que significa dádiva presente, um presente que nós ganhamos. E também tem uma outra palavra, e essa tem assim uma abrangência maior no seu significado, que é o carisma, que tem como sentido um favor que alguém recebe sem qualquer mérito. Por exemplo, eu recebo de Deus um dom para fazer determinada coisa na igreja, determinado algo na igreja, mas eu recebi sem nenhum mérito. Deus me capacitou com esse dom para que exercesse esse dom na igreja. Era uma graça divina, o carisma, também é usado para o dom da fé, conhecimento, santidade, e são extraordinários. Então, o que nós mais usamos e conhecemos é a palavra carisma, se direcionando para o dom. Os dons são dados pelo Espírito Santo para as nossas vidas, para o exercício na igreja, são distribuídos de acordo com a necessidade que vai surgindo dentro da igreja. Porque quando nós temos um dom, e isso precisa ficar bem claro na nossa memória, esse dom é para ser exercido para a obra da igreja, para o crescimento da igreja. E desde o primeiro estudo do Teologia na Igreja, tenho falado, quando eu digo igreja, eu não estou falando prédio, esse lugar que nós estamos. Quando eu falo de igreja, eu falo corpo de Cristo. Então, o dom que você tem é dado para você, através do Espírito Santo, para abençoar outras vidas. Tá? Mas eu vou dizer algo, abro um parênteses aqui, que, como eu disse no início, todo cristão tem dons, tem pelo menos um dom. Infelizmente, tem irmãos e irmãs que dizem que não tem dom. E eu vejo muita dificuldade nessa fala. E posso até afirmar que tem sido um pecado essa fala. Pois Deus coloca os dons para que possamos agir, trabalhar,
fazer a obra dele caminhar. E muitas pessoas, infelizmente, dizem que não tem nenhum dom e nem estão nem aí, nem procuram desenvolver esse dom, justamente para não terem uma atividade, não ter compromisso. E querido, querida, se você tem sido um desses que diz que não tem um dom, eu vou dizer algo para você. Se você realmente, com toda sinceridade, nunca procurou desenvolver o dom, nunca procurou saber, talvez até esse momento não tinha conhecimento de que você tinha um dom, eu vou dizer para você algo. Então, a partir de hoje, você não é mais ignorante, você tem o conhecimento de que você tem um dom. Talvez você não descobriu qual é esse dom. Então, eu quero convidar você a procurar saber qual é esse dom para praticá-lo na igreja. Porque quando eu sei e não faço, eu cometo pecado. E outra, por eu não fazer, sabendo que eu tenho, e eu não fazer nada, outros acabam fazendo o que de repente era para você fazer, e isso traz sobrecarga na igreja, no corpo de Cristo. Por isso, eu quero trazer aqui uma lista de dons, e uma breve explicação de cada um desses dons, para quem sabe você se enquadrar em algum, eu acho que esse aí eu tenho. Se você é da IBG, que está assistindo esse vídeo, se você é da Igreja Batista da Graça, e percebe que tem algum desses dons, e ainda não estava exercendo, entre em contato e vamos conversar. Eu vou me basear em 3 capítulos do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 11, e depois do 28 ao 30. Tá? Também 1 Coríntios 12. Então fica fácil guardar. Romanos e 1 Coríntios, 2 capítulos, são os 12, capítulo 12. Então vamos lá. Primeiro dom que eu queria falar é o dom de profecia. E profecia aqui não tem nada a ver com aquela questão de falar algo que vai acontecer. Não que a gente não creia nisso. Creemos, eu acredito que isso pode acontecer. Lógico que se alguém fizer um tipo de profecia para mim assim, eu vou esperar acontecer para depois dar honras a esse profeta ou a profeta. Mas profecia aqui, quando o apóstolo Paulo está falando, é a pregação do evangelho. É quando você está anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E isso não é para somente você que sobe ao púlpito, não é para o pastor, para o missionário, é para qualquer pessoa pode ter esse dom. De pegar a Bíblia e saber explanar o que está ali, pregar a Bíblia, exortando e lembrando, vamos falar já já, mas exortar não é brigar, não é puxão de orelha. Exortar é dar amparo, é mostrar o caminho de uma mudança. Então, profecia, assim, a grosso modo, é a pregação do Evangelho. Ministério, um outro dom que você vai encontrar aí nesses textos que citei. E ministério é a diaconia, é o serviço, é o servir ao próximo. É uma habilidade de ministrar as necessidades do outro. As necessidades de alguém que está precisando, de repente, de alimento. E essa pessoa dentro desse ministério tem uma facilidade muito grande de conseguir arrecadar aquilo que está sendo necessário, ajudar aos doentes, ajudar ao estrangeiro, servir numa liderança, por exemplo, ser um líder de um ministério, de uma rede da igreja. Estar ali à frente, por exemplo, liderando casais, liderando crianças, ministério de música, ministério de mídia, e a pessoa tem uma facilidade de organizar as pessoas ali em cada área. Então, tem ali um ministério. Um outro dom é o dom de ensino, e esse é bem claro, não tem muita dúvida, é aquela pessoa que tem facilidade de entender determinados assuntos e transmitir, explicar essas verdades bíblicas. Um outro dom que é
exortação. E esse dom, ele é muito mal usado na igreja, né? Porque as pessoas acham que exortar é brigar, chamar a atenção. Isso, tomei uma exortada do pastor hoje. E a gente coloca esse dom como um dom de bronca. E não tem nada a ver. Exortação é uma palavra que inclusive Jesus usou para o confortador, consolador, que é o Espírito Santo, tá? Exortar é o mesmo que encorajar, é uma habilidade de estimular as pessoas, de motivar as pessoas. Então aquele que tem o dom de exortar, ele tem uma condição assim de ver, por exemplo, uma pessoa cabisbaixa, ir lá, jogar para cima, falar, vamos embora. É aquela pessoa que vê também o outro fazendo coisas erradas, ele não vai dar bronca, ele vai dizer, olha meu irmão, olha minha irmã, o jeito que você está fazendo só vai piorar, você está plantando e vai colher algo muito ruim. Então vamos fazer de outro jeito, vamos pensar de outra forma. Esse é o exortador. Tem ali também o dom de contribuição. Em algumas traduções vai estar liberalidade. E, gente, esse é um dom... são poucos, tá, quem tem esse dom. E essas pessoas que têm esse dom, Deus capacita a servir com as suas finanças, a servir com o seu carro. Ela tem liberalidade naquilo que é dela, ou seja, ela olha o que é dela e ela entende que não é dela. Deus é que concedeu para que ela pudesse abençoar outras vidas. E é interessante que quem tem esse dom, quanto mais recebe de Deus, mais ela dá para o outro. Quanto mais ela recebe, mais ela dá. Porque Deus, é interessante que Deus dá esse dom somente para quem tem esse tipo de coração doador. Um coração que não está apegado às riquezas. Porque ele sabe que tudo que ele recebe de Deus é para o outro. Por isso que tem poucos, acho que é isso, tem poucos aí que tem esse dom, porque a gente é tão apegado à riqueza, tão apegado a bens materiais. Um outro dom, que é o de administração, em algumas traduções, dom de governar. Essa é uma palavra que tem como significado original dirigir, né? É como o timoleiro, né? O capitão do navio que fica ali no timão, controlando, dirigindo o navio. Esse tipo de pessoa que tem esse dom, ele tem uma capacidade muito grande de colocar as pessoas certas nos lugares adequados para trabalhar, tem muita facilidade em delegar e não ficar ali, sabe, aquele cara chato, já fez, já vai fazer. Não, ele delegou, ele viu que aquela pessoa tem essa capacidade, o administrador, tem uma habilidade de planejar, de promover projetos, e tudo isso para atender às necessidades do reino. Dom de misericórdia. É uma habilidade que pessoas têm de serem empáticos, de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro para ajudar o outro. Olhar para os aflitos e procurar meios de estar ali ajudando o aflito. Dom de sabedoria, que é a habilidade de acumular, de reter provisão, de conhecimento, para as necessidades disponíveis. E é interessante, se você já percebeu, tem alguns dons desses que vão se casando com outros. Por exemplo, quem tem um dom de ensino, provavelmente ele vai ter dom de sabedoria, porque ele tem essa preocupação de buscar conhecimento, de procurar conhecer mais para ensinar outros. Dom de conhecimento ou dom de ciência, que é um dom de penetrar em assuntos, em temas, questões difíceis, buscar conselhos e dar conselhos. Parecido com o dom de sabedoria, é aquela pessoa que ouve uma temática, algum assunto, e ele vai buscar conhecimento sobre esse assunto. São pessoas realmente curiosas, né, para poder desenvolver melhor e desenvolver o reino. Cura. Bom, cura eu acredito que a gente não tem muito o que falar. São pessoas que têm uma capacidade de fé, de oração sobrenatural, né? Vem de Deus para curar as outras pessoas. Só que pessoas que têm esse dom,
elas não ficam chamando a atenção para si, como a gente vê principalmente aí na TV. Pessoas com dom de cura, elas oram pedindo cura ao Senhor, Deus a responde, e aí a cura pode surgir de várias formas. Eu, por exemplo, acredito que muitos médicos têm esse dom de cura de Deus, que Deus dá esse dom para esses médicos e enfermeiros, pois eles acertam ali na mosca com a receita do remédio, com a cirurgia. Então, são essas pessoas que são capacitadas para isso. Milagres, pessoas que têm a habilidade de realizar atos sobrenaturais, que glorificam a Deus através desse ato, principalmente com mensagens milagrosas sobre a vida de pessoas. E alguns desses milagres, eles acontecem no enfrentamento com demônios, com possessões. Também são pessoas que não ficam chamando a atenção para si, pois sabem que esse dom é para glorificar a Deus e não para que ela mesma seja glorificada. Dom de discernimento é aquele dom de saber sobre espíritos malignos, está ali, às vezes não está manifestando, porque a gente tem um problema, que a gente acha que endemoniado é só aquele babão, né? Aquele que está falando grosso, mas existem pessoas que são usadas por Satanás e que muitas vezes estão ali pregando, conhecem a Bíblia, entre nós é uma bênção, mas por trás está ali fazendo a obra de Satanás. Existem pessoas na igreja que recebem esse dom de discernimento, de saber discernir aquela fala, saber discernir. E interessante que tem gente que consegue discernir até se o outro quer o seu bem ou não. A gente chama de sexto sentido, né? Como aquele filme do Homem-Aranha, né? Sentido aranha, que dá aquele arrepio. Fala, ixi, essa pessoa aí. Esse é o discernimento. Dom de língua, que é a habilidade de aprender ou de falar em línguas estrangeiras que às vezes nem aprendeu, que nem estudou, mas ela consegue entender, ela consegue falar. E eu já ouvi casos de pessoas assim, que estavam no meio de um povo que estava evangelizando e tinha pouco domínio sobre a língua, e orou a Deus, pediu a Deus discernimento, e Deus a capacitou a entender e a conversar com aquelas pessoas daquela língua. Apostolado, irmãos, isso é um problema no nosso tempo. Esse dom, as pessoas têm usado esse dom de forma errada. Apostolado não tem nada a ver com esses apóstolos que nós encontramos aí pela TV. O dom de apostolado já começa pelo significado da palavra, que é o enviado, aquele que é enviado por alguém. E a ideia nossa hoje de apostolado tem muito a ver com os missionários. Inclusive nós hoje, de forma mais moderna, chamamos os apóstolos de missionários, aqueles que são enviados pela igreja para iniciar novos trabalhos naquela cidade, naquele bairro, naquela região, né, naquele país em que ele foi enviado. Esses são os apóstolos, que foram enviados pela igreja. Então, o missionário, de certa forma, ele é um apóstolo. A gente só não usa mais esse termo. Tá? O apóstolo Paulo foi um grande missionário, exemplo para nós. Mestres têm a habilidade, né, de conduzir, de aconselhar, de ensinar. Aquele que tem o dom de socorro, bem parecido com o dom de misericórdia, que é suprir as necessidades, exercem esse dom também, olhando as necessidades das pessoas. Interpretação de línguas tem muito a ver para edificação, por exemplo, como eu falei das línguas estrangeiras. Vamos imaginar que você está num culto, tem alguém de uma outra língua ali, de uma outra nação, e você pode interpretar. Mas, pastor, e esse dom de língua que a gente não entende? Então, eu não vou dizer que essas pessoas estão só querendo chamar a atenção, eu não tenho esse direito de falar isso. Mas, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer que
nesse caso, precisa ter também interpretação, precisa saber o que está falando, porque senão não edifica em nada o corpo. A ideia é que todo dom é para a edificação do corpo, inclusive o de línguas. Se eu vou falar em determinada língua que ninguém vai entender, então que fique para mim. É essa a orientação da Bíblia. Dom de evangelismo. E aqui eu quero abrir mais um parênteses, que o dom de evangelismo, queridos, pastor, eu não evangelizo porque eu não tenho dom, então. Não. Todos nós, independente de idade, de posição na igreja, todos nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Todos nós fomos chamados para falar da obra e da compaixão de Jesus para as pessoas. No meu trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, eu posso falar. Isso é evangelismo. Aqueles que têm esse dom de evangelismo são pessoas que têm uma facilidade de começar a falar e dali já tá apresentando Jesus, a pessoa já está até batizando, está ligado aos missionários, está ligado a missões, está ligado ao apostolado que nós vimos. São pessoas que têm um diferencial nesse fazer discípulos. Mas evangelizar cabe a todos nós, tá bom? Pastor, né, o dom de pastor, e aqui a gente precisa também fazer uma diferenciação entre aquele que é pastor, que estudou numa faculdade teológica, foi ordenado ao ministério pastoral, e o dom de pastoreio. Dom de pastoreio é o dom do cuidado, do aconselhar, de ajudar numa caminhada espiritual. De repente, você é um daqueles que tem pastoreado vidas, que você aconselha, que você prega, que você cuida, e você nunca foi para um seminário. Você tem o dom de pastor, do pastoreio. O pastor que foi para o seminário, que foi ordenado, como é o meu caso, não é uma questão só de dom. Tem um chamado aí é diferente. Eu fui chamado ao ministério pastoral. E eu não tenho esses dons todos. Pelo contrário, muitos deles aqui eu tenho pouquíssimos desses dons. E por isso que nós somos chamados de corpo. Irmãos, basta a gente pensar uma coisa, o nosso corpo, ele tem vários órgãos, o nosso corpo tem vários, temos 2 pernas, 2 braços, e cada um desses componentes, né, dessas partes do nosso corpo, eles cumprem um papel. Assim é o dom. Imagine se todo mundo dentro da igreja tivesse o dom para cantar. A gente só tivesse igreja que canta. Quem quer ensinar as crianças? Quem quer mexer no computador? Quem quer mexer na mesa de som? Quem quer cuidar da porta? Nenhum dom da igreja é menor do que o outro. Pelo contrário, todos os dons são importantes. Desde aquele irmão e irmã que fica na porta da igreja, recebendo as pessoas, os irmãos da recepção, quanto aquele que está aqui, está lá na igreja cantando, está lá pregando. Porque, irmãos, se lá na porta, imaginemos o seguinte, coloquemos uma pessoa que não tem um dom para recepcionar, que não tem um dom para receber bem as outras pessoas. E aí a pessoa chega, um visitante, imagine, chega ali um casal visitante com seu filho. Aí a criança entra, e aquela criança bagunceira, e aquele pessoa da recepção já briga com a criança, aí já cochicha com o outro irmão, esses pais aí que não sabem cuidar dos filhos, e aí o casal ouve, talvez até continue no culto, por educação. Aí o ministério de louvor excelente, uma música ensaiada assim, sabe, perfeito, um som gostoso, aí vem a mensagem edificante. Mas aquele casal está com a cabeça lá na porta ainda, do maltrato que recebeu. Nunca mais essa pessoa volta à igreja, nunca mais esse casal volta à igreja. Da mesma forma, é muito bem recebido ali. Nossa, abraçou, sabe, recebeu uma lembrança, foi muito bem recebido na entrada da igreja. Porém, na hora da pregação, quem estava pregando, sendo pastor ou não, sabe,
desce o cajado de qualquer jeito, machuca a igreja, a pessoa olha, oh, não volto mais aqui. Nossa, se o pastor fala daquele jeito, se aquela pessoa briga daquele jeito, enfim. Aonde nós estamos, precisamos fazer esse serviço, desenvolver os dons com excelência. Porque os dons têm a finalidade de glorificar a Deus, de equipar os membros da igreja, de edificar o corpo. Os dons espirituais são extremamente importantes para a igreja. Como eu disse, nos completa. Irmãos, eu conhecendo as minhas limitações, eu conhecendo até onde eu consigo ir, eu convido pessoas para estar indo junto comigo. Por isso eu quero deixar um apelo para você da IBG, e se você não é da igreja, de outra igreja, está assistindo esse estudo, também é para você. Procure o seu pastor e diga, pastor, eu quero trabalhar na igreja, eu quero descobrir qual é o meu dom, eu quero me desenvolver do trabalho, eu quero abençoar vidas, eu quero somar, eu quero ser alguém útil na igreja. E olha, eu vou dizer uma coisa, o seu pastor vai ficar muito feliz, porque se você da IBG fizer isso, eu vou ficar muito feliz com você. Irmãos, por hoje é só. Como eu disse, esse é o penúltimo estudo, estamos caminhando. Semana que vem eu vou finalizar falando um pouquinho de igreja multiplicadora, tá? Só um pouquinho mesmo, pois nós temos um outro estudo mais profundo sobre isso. Mas hoje eu queria trazer um pouquinho sobre essa questão dos dons. Que Deus abençoe você. Tenha aí um excelente estudo. Passe esse estudo para os seus amigos, passe esse estudo para outras pessoas, para que cada vez mais o reino de Deus seja abençoado. Tchau e até um próximo IBG na sua casa. Fiquem com Deus.